Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net com mais um finalista do primeiro prêmio Papo Net Melhores do Ano de 2020. E hoje, especialmente, uma finalista que está em duas categorias. Na categoria de destaque empresarial das empresas, entidades e coletivos, com o seu podcast Ondas Impressas, e também na categoria campanha, que é a categoria que mostra aquelas iniciativas que se sobressaíram na comunicação, na proximidade com o seu público, né? Conseguiram comunicar melhor os seus objetivos durante esse ano aqui, que foi um ano terrível de se comunicar, foi um ano bem complicado. E temos aqui, então, Tânia Galuzzi, né, do Ondas Impressas, do podcast Ondas Impressas, ela que revolucionou, aí, que mudou o comportamento, ou que comprovou a mudança de comportamento no mercado gráfico, né, mostrando a força dos podcasts, com um podcast de extrema qualidade, junto com o seu co-realizador ali, o Hamilton, o colaborador Hamilton Terni Costa, estamos recebendo ela aqui, e a pergunta que fica é exatamente essa: o que ela atribui esse destaque que ela teve, né, desculpa o trocadilho, nessas duas categorias, onde ela se destacou como finalista entre os nossos jurados. Parabéns, em primeiro lugar, duplo parabéns, Tânia, muito obrigado pela presença aqui. Vamos falar um pouco, me conta aí, como é que você está vendo essa experiência aí, em primeiro lugar, do próprio podcast, do sucesso do podcast, independente de qualquer premiação, mas também de ser lembrada pelos nossos jurados para essa premiação. Oi, Paulo, agradeço muito o convite para estar aqui novamente. Obrigada, estou muito contente com essa indicação, com a indicação em duas categorias, acho muito legal e agradeço a todas as pessoas que votaram e as pessoas que estão votando, estou muito feliz com isso. E eu acho que é uma conjunção de fatores, né, Paulo, essa indicação e o sucesso do Ondas Impressas. Eu acho que primeiro está relacionado à própria mídia, né, a inovação do podcast. Então, como a gente já até conversou aqui, o podcast não é algo tão novo, ele foi lançado lá em 2004, mas ele ganhou uma relevância, maior relevância no Brasil a partir de 2017, quando as grandes empresas de mídia, Folha de São Paulo, Estadão, começaram a investir em podcasts jornalísticos. Então, ali em 2017, os podcasts começaram a crescer, o brasileiro começou a se aproximar mais do podcast. E aí, 2019 foi considerado o ano do podcast, essa coisa toda. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é isso, a própria inovação da mídia, né? E, em segundo lugar, eu vejo o momento do mercado, especialmente da indústria de impressão. Então, um mercado que vem, que está totalmente atrelado à tecnologia, então, um mercado que gosta de tecnologia, que está acostumado a falar sobre isso, e que precisava e que precisa e que precisará se reinventar. Então, eu acho que isso também faz com que quando você vem com algo novo, né, algo surpreendente, né, o Ondas, o primeiro podcast independente falando sobre isso, então isso causa um impacto, então eu também atribuo a isso. Em terceiro, eu atribuo ao próprio momento, né? Então você falou, 2020 foi um ano bastante difícil para todo mundo e as dificuldades continuam. E a gente lançou o podcast lá em fevereiro, onde a gente ouvia falar sobre essa doença nova, mas ainda era algo muito distante. Depois ela chegou e nos colocou dentro de casa e nos colocou ainda mais à frente de celulares e computadores. Então eu acho que as pessoas
né, queriam, buscavam, ansiavam informação, porque estavam presas, precisavam saber das coisas que estavam acontecendo, e estavam ainda mais próximas das mídias digitais por conta de estarem em casa, né? Então, eu também atribuo a isso, apesar de eu ter lido, acho que lá em junho ou julho, uma pesquisa falando que os medidores lá de podcasts, não no Brasil, fora do Brasil, tinham sentido alguma queda na audiência dos podcasts por conta das pessoas não estarem mais se locomovendo, né? Então não estarem mais no ônibus, no carro, quando muita gente ouvia podcast. Eu sinto que as pessoas, pelo menos, né, isso é uma coisa totalmente empírica, mas eu sinto que as pessoas estavam mais abertas a lives, a todas essas iniciativas. Então eu acho que isso ajudou também o Ondas Impressas. E eu acho que, né, a gente tem que falar do próprio mérito meu e do Hamilton, né, de trazer um conteúdo de qualidade, de buscar coisas interessantes para falar, coisas relevantes, em colocar um outro olhar sobre isso. E aí eu acho que foi muito feliz a escolha do tema do primeiro podcast, quando a gente discutiu, eu e o Hamilton discutindo, né, qual seria o tema do primeiro, a gente escolheu o papel imune e a gente ficou um pouco em dúvida, será que a gente vai conseguir pessoas para falar sobre esse tema, porque é um tema bastante delicado, na época estava se discutindo, né, uma emenda à proposta do governo para tirar a isenção do papel, né, do papel imune, deixar a isenção só para os e jornais, então era um tema bastante polêmico, e aí a gente falou, não, vamos com o polêmico, porque aí a gente já chega, né, com uma mensagem forte, uma mensagem interessante, que pelo menos vai gerar, né, algum burburinho no mercado. Então eu acho que foi uma escolha, então eu acho que o Ondas, ele foi o produto certo na hora certa, né, então eu acho que o mercado estava ansiando por mudanças, por coisas diferentes, e a gente conseguiu, né, teve sensibilidade para perceber isso, e surfar nessa onda, né? Como você falou, desculpe o trocadilho, mas e aproveitar isso tudo para lançar o Ondas, e aí a gente sentiu uma receptividade muito boa do mercado, as pessoas gostaram daquilo que a gente estava fazendo, e aí você sabe, né? Quando você tem apoio assim de pessoas te falando, não, gente, tá legal, tá interessante, você fica com mais gás, né? E eu fiquei completamente apaixonada. Eu lembro, né, que quando a gente fez a primeira gravação do primeiro episódio lá no estúdio, a gente saiu e andando ali na rua, nas ruas do Brooklyn, eu e o Hamilton, e a gente falou, nossa, né, quão entusiasmados nós ficamos com aquilo que a gente tinha acabado de fazer, e o episódio não estava pronto, a gente só tinha feito a gravação, então o quanto a gente gostou daquilo. Então eu acho que isso também é um fator que traz sucesso, é o nosso comprometimento, a forma como a gente, sabe, como a gente gosta de fazer aquilo que a gente está fazendo, o prazer que a gente tem em fazer aquilo, você sabe, o prazer que eu tenho em fazer as pesquisas, em buscar informação, em fazer a checagem, que é o lado jornalístico, né? Então, e eu acho que isso reflete na minha voz, na forma como a gente apresenta, na escolha dos temas, na escolha dos entrevistados, dos nossos convidados. Então, eu atribuo a todos esses fatores, né, que trouxeram e que trazem o Ondas até agora, já na sua segunda temporada. Perfeito. E em favor desse momento oportuno aí do podcast, desse trabalho que você fez nesse ano, eu posso dizer uma experiência pessoal minha. Eu tenho no meu celular, talvez já há uns 10 anos, um aplicativo que é parte do meu plano, inclusive do pacote do celular, há pelo menos uns 3 anos do pacote de dados do meu celular. Eu tenho esse aplicativo de podcast que é da própria operadora, veio como bônus da própria operadora. Ah, legal. E essa semana eu fui avisado que o meu plano atual, que é o plano padrão que vem com a minha assinatura da operadora, vai deixar de ter podcasts no plano, porque vai ser só para música. Ou seja,
O negócio está ficando tão importante, tão valioso para as operadoras, para os podcasts, para os players de podcast, que eles já estão percebendo que podem cobrar a parte pelo podcast, pelas pessoas ouvirem podcast separado da música, porque eu, por anos, tenho ouvido música e podcasts. Eu ouço podcasts há muito tempo, do próprio René de Paulo, Radinho de Pilha, eu ouço há anos, e nunca fui cobrado por isso, e agora a operadora percebeu que tem valor, né? Então, realmente foi um momento muito oportuno, isso prova o quão oportuno foi esse trabalho do Ondas Impressas, que veio num momento de valorização mesmo do podcast, de massificação, né? de democratização, É verdade, é de verdade. expressão dele, né? Da E os expressão do números só crescem, né, Paulo? Os É números de verdade. podcast só crescem. A Apple, acho que, acho que há 2 meses, falou que eles tinham atingido 2 milhões, né, de podcasts. Aí depois o pessoal começou a rever esses números, falou, não, peraí, não é assim, não são tantos tal. Mas os números só crescem. O Okay. Spotify, que é, né, as duas principais plataformas para as pessoas ouvirem. No Brasil é o Spotify disparado, mas lá fora é o Spotify e a Apple Podcasts, sim, por conta de Android, né, e iOS, essa coisa toda, né. E o Spotify, cada vez ele lança recursos novos dentro do Spotify para que você ouça. Agora eles têm um ranking de podcasts, então ele te apresenta os melhores podcasts por setor, né, jornalístico, de humor, então todos estão voltados, né? Todo mundo que trabalha com mídia está voltado para podcast, os investimentos das empresas de marketing, das marcas em podcast também crescem, e crescem em todos os sentidos, né? Sim. Cresce para você fazer podcasts dedicados, cresce em podcasts independentes, então realmente a mídia está sendo abraçada pelo público, e eu acho que é por causa da toda a flexibilidade, né? O rádio já mora no coração de muita gente, e o podcast, pelo fato de você poder ouvir a hora que você quer, como você quer, quanto você quer. Eu já falei isso aqui para você. A minha filha mais nova, ela escuta podcast de 3 horas, e ela vai escutando aos poucos, ela escuta um pouquinho aqui, um pouquinho ao longo do dia, ela vai ouvindo, e ele agrada a todos os públicos, então essa versatilidade é muito boa, né? Então eu acho que a gente não vê mais investimento aqui no Brasil por conta da crise, de todos os problemas que a gente está enfrentando, mas eu estou apaixonada pela mídia e pela forma como as pessoas escutam, entendem o podcast, e a gente vai continuar investindo nisso, sim. Perfeito. Bom, mais uma vez, parabéns duplo aí para você. Boa sorte aí na fase final, até o dia 31 de maio a gente está com a votação ao público aberta. Tá? Parabéns, transmito meus parabéns também para o Hamilton. E essa, pessoal, foi Tânia Galuzzi. Tânia, eu gostaria que você deixasse aí sua mensagem final aí para os nossos seguidores. Gente, eu só tenho a agradecer a indicação, estou muito contente pela indicação nessas 2 categorias, e vamos lá, gente, vamos votar no Ondas Impressas, escutem, votem, o link está aqui, votem no Ondas, conversem com a gente, interajam, a gente está aí nas redes sociais, e mandem sugestões de pauta, a gente está muito aberto a isso, a gente precisa disso, e precisa saber o que as pessoas estão querendo, os assuntos que as pessoas estão querendo que a gente esmiúce. Então, só tenho que agradecer a nossa audiência, muitíssimo obrigada pela audiência, gente, e muito obrigada pelas indicações, e te agradeço muito, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, e vamos nos ver na cerimônia de entrega aí. Vamos lá, espero estar com vocês lá na cerimônia online, que vai ser ainda online, tá? Para a revelação dos premiados finais. Tá bom? Legal, muito obrigada. Pessoal, essa foi Tânia Galuzzi, né, do Ondas Impressas, finalista em 2 categorias, na categoria de destaque de empresarial e na categoria de... Ai, desculpa, deu uma... Nossa, deu...
Nossa, me deu um mal súbito agora, me deu uma tontura aqui no meio da fala. Deixa eu cortar aqui, deixa eu falar de novo. Tenha calma. Campanha e destaque. Campanha e destaque. Deixa eu retomar aqui de onde eu parei. Vai lá. Olá, pessoal. Bom, olá não, peraí, não é assim. Parabéns, Tânia. Parabéns duplo pelas indicações. Pessoal, essa foi Tânia Galuzzi, do Ondas Impressas, duplamente indicada como finalista em destaque empresarial e na categoria campanha empresarial no Prêmio PapoNet. O link para votação está aqui, votem à vontade, votem, não há limitação de voto por pessoa, por acesso, façam seus votos nos seus favoritos até o dia 31 de maio. O primeiro Prêmio PapoNet Melhores do Ano é um oferecimento da Mimac, da 3D Print e da Congraf, né? E nos vemos aí na cerimônia final, que ainda está sem data marcada, mas deve ser na primeira quinzena de junho. E como eu sempre digo, né, deem seu like aí nesse episódio, compartilhem se achar relevante, se quiserem fazer uma campanha pelos premiados, pelos finalistas, compartilhem nas suas redes sociais. Boa parte do nosso tráfego, dos nossos acessos ao nosso canal é feito através dos aplicativos de mensagens. Então, compartilhem à vontade. Se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, ativem as notificações. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. E, como tal, construímos a civilização. Cidades, estados, países, impérios foram construídos com colaboração. E, pela primeira vez, temos as ferramentas tecnológicas para fazer essa colaboração, para complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até idiomas. Então, utilize as novas ferramentas para colaborarem ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no PapoNet.